Portugal, mas hoje eu me atrasei muito. Mas estamos aqui na presença do Senhor. Hoje é um domingo, amanheceu nublado aqui em Portugal, no Porto, e daqui a pouquinho nós vamos nos reunir como igreja. A minha igreja que eu frequento aqui é a Brasa Church, mas o corpo de Cristo ele é um só, ele não é placa de igrejas. O corpo de Cristo é todo aquele que crê nele, todo aquele que declara que ele é o único suficiente Salvador de sua vida, da minha vida. Então todos esses são nossos irmãos em fé, são nossos amigos, são aqueles que estão ali no rebanho, né, sendo cuidados, são todos aqueles que têm dono. Eu tenho dona, eu tenho um dono, aliás, eu tenho um dono. Eu não sou qualquer uma, eu sou a menina dos olhos do Senhor, eu sou alguém valoroso para o nosso Deus, assim como você. É aquele que, nós somos aqueles que, ao qual ele, ali nós vimos ontem sobre Isaías 53, ontem, ao qual ele ali como servo, obediente, foi caminhando mudo, né? Como uma ovelhinha que vai ser tosqueada, foi caminhando mudo ali para cumprir o seu propósito de morte de cruz. Mas ele está vivo hoje, assentado ao lado de Deus Pai, intercedendo por mim e por você. E eu não me canso de repetir isso, não me canso de repetir isso. Então, nós vamos continuar o nosso estudo aqui de Lucas. Nós paramos ali em Lucas 1, nós fomos até o versículo 5, onde Maria ali, falamos um pouco do contexto ali, do tempo em que Jesus foi concebido, né? Ali então José, o pai dele, se direciona para Belém por causa do recenseamento. Então Deus organizou ali todas as questões, moveu todas as questões, né? Organizou que o recenseamento fosse feito ali naquele tempo, organizou que a cidade estivesse toda lotada e que ninguém desse um local para uma grávida que estava ali quase parindo o seu filho, para que Jesus nascesse em Belém. Então a profecia de Miqueias ali se cumprisse, de outros profetas também, para que Jesus nascesse num local simples, e ali nos fala que ele nasceu numa manjedoura, num local simples. Então, mais para frente agora nós vamos ver que tudo aquilo que o Senhor, que a glória dele, né, que foi a glória que veio aqui sobre Jesus e é o que está na nossa vida também, nós já temos através do Espírito de Deus a glória do Senhor. Então ele faz com que essa glória, com que esses feitos sejam conhecidos por todos. Se hoje a sua vida está meia boca, se hoje a sua vida está quebrada, se hoje você acha que você não consegue avançar, se não, né, não vai ter solução para o seu problema, não se engane. Deposite a sua confiança neste Deus e você vai ver que daqui a pouco as outras pessoas vão ver, nossa, o que aconteceu com a sua vida? Nossa, que transformação! Como que aconteceu isso? Como que você saiu do vício? Como que você não bebe mais? Como que você não bate mais na sua mulher? E esse filho teu aí que estava perdido e agora está aí todo arrumadinho, todo limpinho, trabalhando. O que aconteceu com ele? O que houve com a tua família? Este Deus ao qual eu sirvo é um Deus de promessas. E é um Deus que faz com que a honra e a glória dele sejam exaltadas para que todos vejam que ele é um Deus poderoso. E aqui ele vai fazer a mesma coisa com o nascimento de Jesus. Ele vai lá nos pastores de ovelha lá, estão todos reunidos ali à noite, ali depois de um dia de trabalho, e daqui a pouco eles veem o céu se abrindo com anjos do céu ali exaltando, né, e falando para eles que o menino ali que é o libertador de Israel, o libertador do povo, não só de Israel, mas de todas as famílias que serão abençoadas, né, que estão sendo abençoadas através da aliança que foi feita ali com Abraão. Hoje a minha família, a sua família é abençoada porque nós cremos em Jesus Cristo. Então ele anuncia ali os anjos e depois nós vamos mais para frente ali, ele vai, quando o menino já tem 8 dias e vai ali ao templo, dá ali
a oferta que é necessária, e a palavra de Deus nos fala que eles deram 2 pombinhos, né? Eles eram pobrezinhos mesmo, deram 2 pombinhos, conforme ali as condições financeiras deles, conforme a lei que Moisés deixou, que o próprio Deus entregou para Moisés, e através de Moisés foi instituída ali entre o povo. E depois nós vamos ver mais para frente que a profetisa Ana também vai e pega o menino e profetiza e se alegra através do nascimento de Jesus. E profetiza ali que ele é o Deus, ele é o Santo de Deus, ele é o Filho de Deus, ele é aquele que veio para salvar o povo, veio para salvar a minha vida e a sua vida. E ontem nós tivemos um encontro tão gostoso com um grupo pequeno que nós temos na nossa igreja, que nós nos reunimos e nós ficamos ali juntos, debatendo sobre a palavra de Deus. Nós estamos lendo Romanos, estamos ali no capítulo 1 e capítulo 2, debatendo ali os detalhes, né? Como que aconteceu aquilo ali, quais foram as reações das pessoas, o tamanho do poder do nosso Deus. E esses encontros, para você que acha que a igreja orgânica, a igreja aquela que estando dentro de casa, olhando ali pela internet é suficiente? Não, não é suficiente. Quando você vai e se reúne com outras pessoas da mesma fé, ali começa a conversar, começa a ver a dúvida de um, começa a ver o problema de outro, começa a ver o milagre que Deus fez na vida de outro, a nossa fé começa a crescer. E quando a nossa fé começa a crescer, nós então vamos dando passos mais firmes e vamos andando. Mais um dia, Senhor. Mais um dia, Senhor. Mais um dia que eu avanço nessa luta. Mais um dia que eu avanço nesse problema. Mais um dia que toda essa situação da minha vida, todo o meu passado fica para trás e a tua e a minha vida então é honra e glória a ti. Um dia de cada vez, mas sempre com os olhos na aliança eterna que esse Deus Todo-Poderoso concebeu para nós ali na cruz, Jesus Cristo. Então vamos orar e já vamos começar. Capítulo 2, versículo 6. Senhor, obrigada, meu Deus, por esse tempinho, obrigada pela tua palavra, obrigada pelo teu amor infinito, Senhor, conforme nós falávamos ontem. Senhor, tu nos amaste primeiro, Senhor. Nós nem merecemos, mas tu nos amaste primeiro. E o teu Santo Espírito, ele vem e nos convence de que não há saída, nos convence de que nós somos teus, de que nós somos predestinados, de que nós somos escolhidos, de que nós somos amados, Senhor. Oh, Jesus, obrigado pelo teu grande amor. Obrigado, Espírito de Deus, por estar conosco, nos sendo longânimo, sendo paciente e nos ajudando, soprando aos nossos ouvidos as instruções que tantas vezes nós não queremos ouvir, Senhor. Mas tu és paciente conosco e eu te louvo por isso, Senhor. Jesus, sê conosco nesse tempo. Espírito de Deus, sê conosco, ministre em nossos corações, nos ajuda a irmos mais fundo nos mistérios, nas revelações da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então vamos lá. Versículo 6. Estando eles ali naquele contexto, né, na manjedoura, ali naquele local simples em Belém, estando eles ali, chegou a hora de nascer o bebê. Ela deu à luz seu primeiro filho, um menino, envolveu-o em faixas de pano e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Agora os pastores e os anjos, né? Aqui é o título da minha Bíblia. 8. Naquela noite havia alguns pastores nos campos próximos, vigiando rebanhos de ovelhas. De repente, um anjo do Senhor apareceu entre eles e o brilho da glória do Senhor os cercou e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: Não tenham medo, trago boas notícias que darão grande alegria a todo o povo. Hoje, em Belém, a cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Vocês o reconhecerão por este sinal. Encontrarão um bebê enrolado em faixas de pano, deitado numa manjedoura. De repente, juntou-se ao anjo uma grande multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: deve ter sido algo incrível. O céu se abrindo e todos aqueles anjos louvando ao Senhor. 14. Glória a Deus nos mais altos céus, e paz na terra àqueles de quem Deus se agrada.
Deus se agrada de mim, Deus se agrada de você quando nós estamos na presença dEle, nos esforçando, lutando contra os nossos pecados, lutando contra as nossas falhas de caráter, nosso coração corrupto, né? Nosso coração pecador. 15. Quando os anjos voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: Vamos a Belém para ver esse acontecimento que o Senhor nos anunciou. 16. Indo depressa ao povoado, encontraram Maria e José, e lá estava o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, os pastores contaram a todos o que o anjo tinha dito a respeito da criança. E todos que ouviam a história dos pastores ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas no coração e refletia sobre elas. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido. Tudo aconteceu como o anjo lhes havia anunciado. Eu creio que o Senhor ele não escolheu quaisquer pastores de ovelha, né? Eu creio que o Senhor escolheu homens ali, né? Daí visão Andréia. Eu não saio do contexto da Bíblia, mas eu tento entender ali o contexto daquele momento. Eu creio que o Senhor olhou para aqueles, foi lá, tocou aqueles pastores, porque ele poderia ter tocado outras pessoas também. E ele tocou aqueles homens, que eu acredito que eram homens justos, homens trabalhadores. Então, esses homens, a partir de agora, começam a testemunhar o que viram, o que testemunharam a olhos nus, né? Ali, a abertura do céu, os anjos ali, depois foram lá na manjedoura, constataram ali que o menino estava ali verdadeiramente. Então, esses homens começaram, então, a dissipar ali o testemunho do nosso Deus. Tudo aquilo que acontece nas nossas vidas, todo o milagre, toda a vitória que acontece nas nossas vidas, ela serve de honra e glória para o nosso Deus. Então ela não para em nós. O testemunho, ele avança. Então é como aquela pedrinha que a gente lança ali no lago, né? As ondinhas vão indo. Então o testemunho, os vales que nós passamos, os desertos que nós passamos nas nossas vidas, tantas vezes esses desertos eles vão gerar em nós um caráter, né? Vão alinhar ali as arestas do nosso caráter, vão fazer com que a gente se volte mais ainda para Deus, né? Clamando a Ele, ou não, né? Tem pessoas que se revoltam com Deus e aí saem, né? Se distanciam de Deus, o que é, na verdade, um grande erro. Porque se com Deus está difícil, se com Jesus está difícil, por que seria mais fácil sem Ele? Então, quando nós estamos nos nossos vales, nos nossos desertos, ali sendo esmagados, sendo, né, passando ali a sede, fome, no sentido de dores, no sentido de aflições, quando nós saímos desse deserto, nós temos um grande testemunho. Quando o Senhor nos concede a vitória, nós temos um grande testemunho. Quando o Senhor nos entrega a bênção que Ele tem programado para nós, as bênçãos que Ele tem programado para nós pós-deserto, assim como ali o povo ficou 40 anos ali no deserto, e aí eles saem do deserto, atravessam o Rio Jordão, e quando eles chegam ali na terra ali de Jericó, já começam a comer os frutos da terra, né? Aquela terra que emana leite e mel, que foi promessa do nosso Deus ali, através de Abraão. Então, quando eles começam ali, os testemunhos desse povo já começaram lá no Egito, quando eles foram libertos com grandes, né, grandes demonstrações do poder de Deus, ali as 10 pragas do Egito, a abertura do Mar Vermelho. Então, os testemunhos que nós vão gerando honra e glória ao nosso Deus e vão fazendo com que pessoas sejam tocadas, pessoas sejam transformadas, pessoas sejam curadas, famílias sejam restauradas. Então, toda a dor que nós passamos, ela não finda, né? Mas ela tem como é que eu vou dizer? Ela tem um sentido quando nós estamos em Cristo. E toda a dor, todo o deserto que nós passamos, quando nós prevalemos, nós vamos frutificar. E nós vamos também comer desses frutos.
E aí, continuando, indo depressa ao povoado, encontraram Maria e José, e lá estava o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, os pastores contaram a todos o que o anjo tinha dito a respeito da criança. E todos que ouviam a história dos pastores ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas no coração e refletia sobre elas. Os pastores, desculpa, gente, os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido. Tudo aconteceu como o anjo lhes havia anunciado. 21. Jesus é apresentado agora no templo. 8 dias depois, quando o bebê foi circuncidado, chamaram-no Jesus, o nome que o anjo lhe tinha dado antes mesmo de ele ser concebido. Jesus, Emanuel, Deus conosco. Então chegou o tempo da oferta de purificação. Como era a exigência da lei de Moisés? Seus pais o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, pois a lei do Senhor dizia: se o primeiro filho for menino, será consagrado ao Senhor. Assim ofereceram um sacrifício exigido pela lei do Senhor, 2 rolinhas ou 2 pombinhas, né? Porque eles eram bem pobrezinhos. Porque senão seria, se eles tivessem mais condições, seria a apresentação de um cordeiro. 25. Naquela época vivia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Ele era justo e devoto e esperava ansiosamente pela restauração de Israel. O Espírito Santo estava sobre ele e lhe havia revelado que ele não morreria enquanto não visse o Cristo enviado pelo Senhor. Então aqui a Bíblia não fala que Simeão era um sacerdote, não fala que Simeão era da tribo de Levi, não fala que Simeão era ali alguns dos religiosos que ensinavam no templo, não fala nada sobre isso. Só fala que Simeão era um homem justo. E esse homem justo tinha sobre ele o Espírito de Deus. Então, com certeza era um homem que estava de dia e de noite na presença do Senhor, que estava ali clamando pelo povo, pela libertação daquele povo que vivia ali sob o domínio. Antes era um domínio dos gregos, depois o domínio dos romanos, lá atrás o domínio da Babilônia, né? Então esse homem buscava diante das profecias ali que já haviam falado que o Senhor ele enviaria um libertador. E esse homem clamava por esse libertador do povo, esse libertador que traria a honra e glória ao nosso Deus, mas que traria também uma aliança, um cumprimento de aliança. Então esse mesmo homem, né, estava lá no templo, na hora que José e Maria estavam ali com o menino, entregando o sacrifício. Olha a ação de Deus em todos os detalhes, e nós ainda chegamos muitas vezes a pensar, não, né? Isso aqui que aconteceu foi por acaso. Isso aqui que aconteceu, né? Não deveria ter acontecido. Mas quando nós estamos em Cristo, alinhados, buscando a ouvir a voz do Senhor para tomar uma decisão, buscando estarmos limpos de todos os nossos pecados, nos arrependendo e todos os dias recomeçando, todos os dias realinhando a nossa rota, porque todos os dias nós pecamos. Quando nós estamos ali firmes em oração, em intimidade com esse Deus, em jejum, né? Cuidando o que nós vamos falar, cuidando o que nós vamos pecar, não tem como esse Deus não estar conosco, gente. Tem pessoas que pensam, porque a pessoa está numa aflição terrível. Muitas vezes nós estamos passando provas. E diante dessas provas, e nós vemos aqui na Bíblia o testemunho de tantos homens e mulheres de Deus que passaram provas, mas que quando tiveram sua vitória, já estavam prontos ali para receber aquilo que o Senhor estava entregando a eles. E a honra e a glória foi dada totalmente ao Deus Todo-Poderoso, porque grande foi o milagre. E por que conosco seria diferente? Então aqui esse homem estava justamente naquele dia ali no templo. E o 27 fala o seguinte: nesse dia o Espírito conduziu ao templo. Olha, assim quando Maria e José chegaram para apresentar o menino Jesus ao Senhor, como a lei exigia, Simeão tomou a criança nos braços e louvou a Deus, dizendo: soberano Deus, agora podes levar em paz o teu servo, como prometeste. Vi a tua salvação que preparaste para todos os povos. Ele é a luz de revelação às nações e é a glória do teu povo Israel.
Daí 33, os pais de Jesus ficaram admirados com o que se dizia a respeito dele. Imagina, ela havia sido concebida pelo Espírito Santo. Deus já havia falado em sonho com José. As instruções de todas ali para Belém foi pelo recenseamento, mas depois ali nós vamos ver que o fugir ali também do contexto ali de onde eles estavam para que o menino pudesse viver, né? Foi também um anjo que foi falar com José. E ainda assim, e ainda tem lá o milagre de Isabel, prima de Maria, e ainda assim eles ficavam admirados. Então nós não podemos mensurar o tamanho da glória, o tamanho do milagre que o Senhor pode fazer nas nossas vidas e ao redor das nossas vidas, e poderosamente sobre toda essa terra, e poderosamente lá, a aliança que nós temos lá no último dia do julgamento, nós não conseguimos mensurar. Porque eles que estavam ali vendo, né, todo o acontecimento, todas essas questões, ainda ficavam admirados. 34. Então Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe do bebê: este menino está destinado a provocar a queda de muitos em Israel, mas também a ascensão de tantos outros. Foi enviado como sinal de Deus, mas muitos resistirão a ele. Como resultado, serão revelados os pensamentos mais profundos de muitos corações, e você sentirá como se uma espada lhe atravessasse a alma. Não seria fácil para ela ir lá no último dia na cruz, né? Realmente não foi, né? Ver o seu filho amado ali sendo morto de cruz, mas grande alegria ela teve depois quando ela viu ele ressuscitado. 36. Vamos mais um pouquinho, só para finalizar aqui na profecia de Ana. A profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser, também estava no templo. Era muito idosa e havia perdido o marido depois de 7 anos de casados e vivido como viúva até os 84. Lá as mulheres se casavam muito cedo, provavelmente 15, 17, talvez até antes, e essa mulher viveu somente 7 anos com seu marido, e depois aqui ela já estava com 84 anos e permaneceu viúva, mas aqui a palavra nos fala que de dia e de noite ela estava no templo do Senhor, adorando a este Deus. E aqui o próximo, né? Nunca deixava o templo adorando a Deus dia e noite, em jejum e oração. Chegou ali naquele momento e começou a louvar a Deus. Falava a respeito da criança a todos que esperavam a redenção de Jerusalém. Isso acontece quando, né, aqui já era previsto, né, que a palavra do Senhor, a Jesus ali estaria sendo já propagado, divulgado como o Filho de Deus, e todo o crescimento dele foi um crescimento que depois mais para frente nós vamos ler que aos 12 anos ele sai ali do meio da família, e a família, mais José e Maria, encontram ele ali no templo, conversando com os sábios da lei, os sacerdotes ali, debatendo sobre a palavra, né, de Deus. Então, mas o que eu quero chamar a atenção para essa situação aqui de Ana e de Simeão? Quando nós temos uma intimidade com o nosso Deus, nós vamos ouvir a voz do Espírito de Deus. Quando nós temos uma intimidade com Ele, nós vamos ouvir as instruções dEle. Quando nós temos uma intimidade com esse Deus, nós vamos acalmar o nosso coração, acalmar, eliminar as angústias das aflições do nosso dia a dia. Nós vamos equilibrar aquela ansiedade, aquele medo constante do que vai acontecer ainda. Quando nós estamos com esse Deus, Ele é o nosso bálsamo, Ele é o nosso calmante, Ele é aquele que nos conduz, né? Ele é aquele que traz às nossas mãos, muitas vezes, aquilo que a gente nem esperava receber. Ele é tudo do qual nós precisamos, nós necessitamos. E eu finalizo então com essa palavra aqui, sobre quem era Jesus, sobre o anúncio sobre Jesus, sobre este Deus que hoje está vivo e que olha por mim e por você. Quando nós estamos, né, buscamos Ele com todo o nosso coração, com toda a nossa mente, com todo o nosso entendimento. Ontem nós ainda falamos sobre ser predestinados. Eu creio na predestinação e a palavra de Deus nos direciona totalmente para isso,
que nós fomos escolhidos. Então, não estar na presença do Senhor, na verdade, é um prejuízo para nós. Mas eu creio que lá no fim da vida, nem que seja o último suspiro, a pessoa, ai, Jesus, me ajuda a sair dessa situação, perdoa os meus pecados. Então, essa pessoa será totalmente livre e, né, entrará ali junto com Jesus, assim como aquele ladrão lá na cruz que pediu, oh Senhor, lembra-te de mim, quando tu estiveres lá no céu, e Jesus disse para ele, hoje mesmo tu estarás comigo. Então, mas a pena toda é nós vivemos uma vida sem a presença deste Deus, porque é uma vida vazia, é uma vida sem sentido, é uma vida ilusória, né? É uma vida que não faz sentido quando Jesus não vem e não está fazendo morada realmente no nosso coração, quando nós não estamos ouvindo verdadeiramente a voz dele. Então essa é a meditação para hoje. Eu vou finalizar com uma oração. Senhor, eu te agradeço, meu Deus, pela tua palavra, eu te agradeço pelo teu grande amor, eu te agradeço pela tua longanimidade para conosco, te agradeço pelas tuas misericórdias, meu Deus. Te agradeço, Senhor, por toda a tua caminhada nessa terra, Senhor, por tudo aquilo que tu fizeste, Senhor, e continua fazendo por nós. Eu te louvo, meu Deus, sê conosco em todo o tempo. Em nome de Jesus, esteja conosco nesse dia, Senhor, no meio da tua igreja, Senhor, para que o teu nome seja honrado, seja glorificado, Senhor. E cada vez mais pessoas possam te conhecer. Cada vez mais pessoas possam ser tocadas por ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Até amanhã, então, se Deus quiser.